Oi gente, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar de duas coisas, a persistência e o medo. A persistência te leva aonde o impossível vai se tornar real. O medo, pelo contrário, vai fazer com que você deixe de viver aquilo que é possível. Espero que você goste do vídeo, mas me ajude a divulgar esse vídeo. Se possível, comente aí o que você achou, dê a sua sugestão, a sua opinião, deixe o seu like. E o mais importante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso com certeza vai contribuir muito e eu vou ficar muito alegre com a sua inscrição. Bom, excelente vídeo para você, espero que você goste. Na vida sempre haverá duas possibilidades. Na vida sempre haverá duas alternativas. Em qualquer assunto que você partir, como um pressuposto inicial, como um pressuposto central, você sempre terá duas possibilidades. E a persistência na vida, ela é uma escolha. Por isso que o ser humano ele sempre tem duas possibilidades. Ou ele pode persistir, ou ele pode desejar e querer continuar com todas as suas forças, ou simplesmente ele pode recuar e desistir. A persistência é o que marca a vida de alguém que consegue alcançar os seus sonhos, que consegue alcançar algum objetivo maior na sua vida. O que chama a atenção nessa palavra que marca a vida de campeões, de vencedores, é que nada neste mundo supera a persistência. Você pode ser muito inteligente, na verdade, você pode ter uma capacidade cognitiva maior do que o normal, mas se você não tiver persistência, você não chega a lugar algum. Da mesma forma, a genialidade que acompanha algumas pessoas, se não for acompanhada da persistência, os gênios, você pode olhar ao seu redor. Existem várias pessoas geniais, muitas pessoas inteligentes, mas que não conseguem colocar em prática, ou que muitas vezes colocam em prática, mas no primeiro obstáculo, no primeiro problema que elas se deparam, elas simplesmente desistem daquilo que elas queriam para a sua vida. Pessoas inteligentes, pessoas geniais, mas que não tiveram persistência. Assim também você pode observar quantas pessoas educadas nós temos no mundo. Só que a educação por si só, sem ser acompanhada da persistência, também não leva a pessoa a lugar algum. Isso é uma marca, isso é um fato. Mas a persistência ela é poderosa. Não poderosa em si mesma, mas quando nós passamos a exercer a persistência, nós nos tornamos melhores do que aquelas pessoas que estão num nível normal, que estão num nível natural. Olha, a persistência, ela mostra que você não pode ser parado por nada. Ela mostra, na verdade, também que você tem paz consigo mesmo. E porque eu tenho paz comigo mesmo, eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Quantas pessoas deixaram de empreender? Quantas pessoas deixaram de tentar novamente, de persistir no sonho, porque talvez alguém, A ou B, ia falar alguma coisa? Mas escute, a persistência, ela é o caminho que te projeta para aquilo que você sonha na sua vida. Sem a persistência, muito provavelmente você pode ter a ideia mais brilhante, você pode ter algo maior de pensamento na sua vida, mas se você não tiver a persistência, você não vai chegar lá, porque ela é uma marca de quem consegue chegar. E além de ser uma marca, ela mostra que você é constante, sabe? A palavra de Deus, a Bíblia, vai dizer para que sejamos firmes e sejamos constantes. E Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia o que ele queria dizer. A questão de ser constante é que quem é constante pode vir o vendaval que for, no sentido de vento, no sentido de palavras, no sentido de qualquer coisa negativa, mas eu estou persistente naquilo que eu desejo para a minha vida. É o caminho para chegar lá. Talvez nesse momento você se identifique com essas palavras e diga: como eu queria ter essa persistência que está sendo descrita ou falada através desse vídeo. Mas olha, a persistência, se você levantar a cada manhã, e o seu primeiro falar, você fala: olha, eu quero ser persistente, eu quero correr atrás dos meus sonhos, eu quero realizar os meus projetos, pode ter certeza que ela vai ser uma marca na sua vida. Olha, Deus, ele escreve a nossa história, mas o viver essa história depende de cada um de nós. Nós podemos simplesmente ignorar aquilo que Deus escreveu e tomar um outro rumo para a nossa vida. É por isso que a Bíblia vai dizer que os sonhos de Deus, eles são melhores, eles são maiores. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
E quem decide ser persistente vive essa vontade. Sabe, tudo está na força do nosso pensamento. O pensamento, na verdade, ele tem um poder talvez de uma dinamite. Um poder que quebra qualquer barreira, que avança por qualquer obstáculo, que supera qualquer dificuldade. Isso está no poder do pensamento. É por isso que o grande apóstolo Paulo, se lembra do apóstolo Paulo, da palavra de Deus? Quando ele está escrevendo uma carta para uma igreja que estava lá em Filipos, aos filipenses, no capítulo 4, verso 8, Paulo ele vai dar um conselho para aqueles irmãos, dizendo assim: olha, irmãos, se vocês querem ter uma vida agradável, em outras palavras, deixa eu parafrasear aqui, pensem em coisas boas, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que há alguma virtude, tudo que há algum louvor, se há algum louvor, pense nisso, porque a força da nossa vida, essa impulsão que a gente recebe, está na força do pensamento. E dentro dessa mesma perspectiva, alguém, muitos anos depois do apóstolo Paulo, obviamente, disse assim: o homem é aquilo que ele pensa durante todo o dia. É por isso que muitas vezes nós olhamos para tantas pessoas, Você conhece alguém assim? Que andam cabisbaixas, que andam sem esperança, que às vezes até intentam algum projeto, que às vezes até querem alcançar uma posição melhor na vida, que às vezes até querem realizar um sonho, um objetivo, mas desistem na primeira dificuldade, não persistem, não vão até o fim. Mas aquilo que a gente pensa que a gente é, olha o poder dessa frase, perceba comigo, aquilo que a gente pensa que a gente é aquilo que a gente se torna. É o poder do pensamento. E o outro motivo que a gente observa na vida, que também param muitas pessoas, além da desistência de não persistir, é o medo. O medo, ele trava as pessoas. Esses dias para trás, eu assisti um filme da literatura clássica, que era um livro e se tornou um filme, obviamente, e esse filme se passa numa época medieval, numa época onde existiam os reis, os castelos, príncipes e princesas. E naquele filme, o filme se chama Jack, o Caçador de Gigantes. Ele é tirado daquela literatura João o Pé de Feijão. E naquele filme, Jack acidentalmente deixa que uma das sementes de feijão caia e aquele pé de feijão começa então a crescer, a germinar. E a casa que ele estava, naquele momento, a filha do rei, a princesa, coincidentemente também para naquele local. E eles então são levados para cima. Mas Jack ele consegue sair daquela casa e a filha do rei, a princesa, fica lá em cima. Jack ele tinha um problema, ele tinha medo de altura. Na verdade, isso era um obstáculo muito grande, esse era um dos maiores medos que ele tinha, a questão da altura. E aí quando o rei chega ali em cena para buscar a sua filha, sabendo que a sua filha estava por ali, ele se dá conta que a sua filha tinha sido levado lá para cima com aquele imenso, com aquele gigante pé de feijão. Mas Jack olha para aquele momento ali como uma porta que projetaria ele para um futuro melhor. Jack ele era plebeu, e a gente muito bem sabe que os plebeus naquela época eram separados dos nobres, que dirá ficar na presença do rei. Mas Jack ele viu ali a chance de se tornar, quem sabe, da guarda real do rei. E ele não deixou então que o medo dele travasse ele, que o medo dele fosse um obstáculo, que o medo se tornasse em um fator para ele desistir. Como eu dizia agora há pouco, quantas pessoas que talvez já empreenderam, quantas pessoas que já fizeram alguma coisa no passado, mas hoje têm medo de realizar algum projeto por ser criticado. Olha, falhou de novo, tentou de novo. Se preciso for, tente 1000 vezes. Se fracassar 1000 vezes, tente 1001, que você vai subindo degrau por degrau. Entenda que o medo, ele não deve ser o seu coveiro. O medo, ele não deve ser um fator paralisador. Mas o medo, ele deve ser o seu professor. O medo, ele deve te ensinar. Assim como Jack viu aqui uma possibilidade, como uma ponte que o medo que ele tinha de vencer, se ele vencesse aquele medo, ele chegaria a um lugar mais alto, a um lugar melhor. Assim, nós devemos também ter o medo como nossa vida, como uma ponte que nos projete para um amanhã melhor. É por isso que hoje muitas pessoas vivem problemáticas consigo mesmo, porque têm medo do passado. E aí aquele medo do passado gera uma insegurança acerca do futuro e a pessoa passa também a ter medo do futuro, a ter medo do amanhã. É a mesma coisa que o escuro. Por que muitas pessoas, até adultos, não só crianças, têm medo do escuro? Porque elas não conseguem ver o que tem lá.
Elas não conseguem ter a certeza do que pode acontecer. É o sentimento de insegurança. E o medo nada mais é do que um sentimento de insegurança. Entenda isso. Que o medo seja o seu professor. Olha, entenda uma coisa também. Nós estamos numa grande caminhada, numa grande viagem, melhor dizendo, que se chama vida. E neste caminho que a gente está passando, sempre haverá pedras. É claro que haverão alguns trechos onde o caminho vai ser plano, vai ser reto, não vai ter nenhuma chuva, não vai ter nenhuma pedra, mas durante todo o percurso da vida, sempre haverão pedras no caminho, sempre haverá obstáculos no caminho. Mas entenda que aquelas pedras que não puderem ser removidas, elas podem ser escaladas. Essas pedras que não podem ser removidas, podem ser superadas. Então que nessa jornada da vida, você entenda que tudo pode ser superado. Umas pedras que forem maiores, outras menores, todas podem ser superadas ou tiradas do caminho. Alguém disse que a única jornada impossível de se terminar é aquela que a gente nunca começa. E a minha pergunta para você é: qual é a jornada que você precisa começar? Qual é a jornada que você tem vontade de começar, mas por causa do medo e às vezes até o medo de desistir, você não tem começado? Saiba que a partir do momento que você iniciar essa jornada, persista, que o sonho seu vai ser alcançado. Que essa semana que se inicia, você possa fazer ela ser acima da média e viver uma semana abençoada debaixo da mão de Deus.